Pai, eu peço em Teu nome, Jesus, que esse treinamento, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, sobrenatural, Senhor. Que Teu Espírito Santo se mova, Senhor Deus, no nosso meio, através da palavra, do ensinamento, através da comunhão, através das direções, que o Teu Espírito, Senhor Deus, há de arder em nosso coração, que o Teu Espírito Santo gere em nós, Senhor Deus, ousadia, Senhor, para continuarmos a Te servir com alegria, continuar, Senhor Deus, fazendo a Sua obra, Senhor. Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo nos capacite, Senhor, nos dando entendimento e gerando, Senhor Deus, no nosso coração tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, ó Deus, em nosso meio, Pai. Peço que o Senhor abençoe os nossos irmãos que estão a caminho, que virão, que o Senhor os proteja, Senhor Deus, e os livre de todo mal, e que aqueles que não poderão estar aqui, Senhor Deus, sejam abençoados pela Tua presença, Senhor. Que o Senhor levante, Senhor, nesse treinamento, Senhor Deus, soldados valentes, ó Deus, dispostos a Te servir, Senhor. A seara, Senhor Deus, é grande, os campos, ó Deus, estão prontos para a colheita, e aqui estão, Senhor Deus, os Seus trabalhadores, Pai. Mas nós precisamos, Senhor, das Suas direções, nós precisamos, ó Deus, do Teu Espírito Santo sobre nós, para nos capacitar e nos ajudar, ó Deus, a seguir, ó Deus, a trabalhar para o Senhor incansavelmente. Que o Senhor levante, Senhor Deus, valentes, guerreiros, Senhor. Que depois, ó Deus, dessas horas que teremos aqui, Senhor Deus, de treinamento, que o nosso coração, Senhor Deus, seja incendiado pelo Teu Espírito Santo, que todas as coisas comecem, Senhor Deus, a fazer sentido, que a nossa visão profética, Senhor Deus, seja aberta, Senhor. Que, Senhor Deus, que as nossas mãos sejam preparadas para o trabalho, Senhor. Que os nossos pés, ó Deus, sejam preparados, Senhor Deus, para anunciar o Teu Evangelho. E que em nome de Jesus Cristo, Senhor, que as Suas promessas se cumpram sobre nós. Eu apresento a Ti, Senhor Deus, essas horas, esses momentos que nós teremos aqui, que a Sua vontade seja feita, que o Seu nome seja exaltado, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas, irmãos, para o Senhor. Amém. Amém. Amém, meus irmãos, pode se assentar. Bom, nós estamos aqui com o objetivo de ser treinado. De ser treinado. Foi uma santa convocação de Deus para nós. Quantos aqui fazem parte do Integração? Só para mim. Amém. Amém. Os demais ouviram o chamado, né, de Deus para essa noite, para esse treinamento. E glória a Deus por isso. E nós vamos entender toda essa engrenagem de Deus conforme o Espírito Santo for incendiando o nosso coração. Amém? Deus colocou no nosso coração o desejo de preparar esse treinamento para a gente estar aqui junto e alinhar tudo aquilo que Deus tem preparado para fazer e já tem começado a fazer no nosso meio. Amém? Então foi uma santa convocação de Deus aos que querem trabalhar para Jesus. Você quer trabalhar para Jesus? Amém. Glória a Deus. Então eu quero contar um pouquinho, nesses primeiros minutos, antes de nós irmos direto para a palavra, a forma que Deus começou a arder em nosso coração com relação à integração. Quem já faz parte do ministério já deve ter ouvido isso e vai ouvir mais uma vez agora. Mas aos demais, quando Deus começou a mover, quando a nuvem começou a andar, e Deus começou a dar as direções ao apóstolo, Ele nos chamou e nos colocou esse desafio de estar à frente da consolidação e do integração, que na verdade trabalham a mesma função que trabalha junto dentro do ministério. E nós oramos, aceitamos com certeza o desafio, porque a gente está aqui para isso, né? Para trabalhar. E a gente começou a orar e pedir direção a Deus, e Deus começou a arder o nosso coração e começou a colocar as direções e os desafios que nós teríamos para organizar toda essa frente da igreja. E a necessidade surgiu na conversa, né, apóstolo, quando nós falamos assim, olha, a porta dos fundos está aberta. As pessoas vêm à igreja, as pessoas se convertem, né? De tempos a igreja tinha menos conversões, mas sempre há conversões, porque a palavra é pregada, e onde o evangelho é pregado, os corações são quebrantados. Só que de tempos em tempos a gente percebia que havia um número maior, um número menor de conversão, então a gente tentava sempre encontrar um equilíbrio para poder continuar anunciando o evangelho. E a gente percebeu que a porta dos fundos estava aberta.
e a gente precisava fechar a porta dos fundos. A nossa igreja, irmãos, sempre foi muito receptiva. A nossa característica, o nosso nome é Ágape. Essa é a nossa identidade. Tanto que nós estamos aqui. E com certeza, se você está aqui, é porque você foi recebido com amor e tantas pessoas passaram pela nossa igreja. Então, essa identidade, essa característica é nossa. Deus nos deu. E não é à toa que temos o nome Ágape, que é o amor de Deus. Então, existe essa característica. Só que a gente percebeu que, do mesmo jeito que as pessoas entravam, talvez elas passavam e iam embora. E esse foi o nosso desafio, para quem está desde o início na integração. Nós falamos, olha, o nosso desafio é fechar as portas do fundo. Lembra quem é do integração? Esse é o nosso desafio. E conforme Deus for enviando mais vidas, nós precisamos manter a porta dos fundos fechada, para que as pessoas fiquem, para que as pessoas sejam, não somente tenham um encontro com Jesus, mas tenham a sua vida transformada por Jesus. Porque é no processo de conversão que a gente vai sendo liberto. A gente vai conhecendo Deus e nós vamos caminhando com Deus e somos libertos. Então esse foi o nosso primeiro desafio, fechar as portas dos fundos. Então nós começamos a recrutar alguns trabalhadores. Eu e a Carla, nós oramos e pedimos a Deus algumas direções, compartilhamos com o apóstolo e começamos a orar. E começamos a convidar algumas pessoas. Olha, você não quer fazer parte da integração? Você. Depois nós abrimos para a igreja e hoje nós temos um grupo de bênção, que trabalha muito, aliás, para Jesus nos cultos, na recepção e nas nossas reuniões, nas visitas. Tem assessorado as ações evangelísticas também e tem tudo sido de uma forma santa, engrenado, para que a gente possa estar preparado para a colheita, que é o nosso tema. Preparado para a colheita, preparado para os frutos que Deus vai mandar. E na última reunião, eu disse que, imagina só, Deus como pai, se Ele enviaria os seus filhos para um lugar desorganizado. Você que é pai, você colocaria o seu filho numa escola que é desorganizada, sem princípios? Você enviaria o seu filho a estudar numa faculdade que não ensina o teu filho? Não, eu como pai nunca colocaria, eu ia procurar o melhor. A mesma coisa é Deus. Se Deus for enviar as vidas para serem salvas, Deus vai enviar para uma igreja que prega a sã doutrina, segue as orientações do Espírito Santo e é organizada. Não é verdade? Então é um conjunto de coisas que nós temos e nós estamos aprimorando dentro de nós, procurando essa excelência, e por isso nós estamos aqui, para sermos ministrados pelo Espírito Santo. Então, dentro desse desafio, dentro dessa tarefa de fechar as portas do fundo, nós ligamos a consolidação da igreja, que já existia e já trabalhava, com o integração, que hoje nós somos um só. Então, nós consolidamos e também integramos os irmãos. Nós tentamos inserir aqueles que não estão servindo na igreja a começarem a servir. E uma das coisas que nós fazemos é apresentar a igreja para os irmãos, quando chegam, por exemplo, com o nosso Ágape Tour. Né? Vocês já viram, né? A gente descendo depois do Ágape House, e a gente vai apresentando a igreja, aqui é a cantina, e aqui tem o Gil, que é o líder, e a Sandra, e ali tem o louvor, e ali tem os intercessores lá orando, e as pessoas vão olhando. Só falta o chapeuzinho, né, da Walt Disney, assim, no tour, e conhecendo a igreja. E a gente vai anunciando, a gente desce até o pit stop e fala para ele que os irmãos chegam antes e se preparam. Coisa que talvez quando os irmãos vêm para a igreja, eles não sabem que existe. E para nossa surpresa, 90% dos irmãos que sobem até essa sala aqui para o Ágape House, nunca tinham acessado essa parte da igreja. 90% das pessoas que vêm não conheciam essa sala. Quando eles estão aqui, eu pergunto, vocês já subiram nessa? Quantos subiram nessa sala? 1 ou 2 levanta a mão. Quantos já conheciam a sala de baixo? 1 ou 2 levanta a mão. Os outros ninguém conhecia. Por quê? Porque chega na igreja, entra na nave da igreja, no espaço do culto, e dali vai embora. Então, qual é o nosso papel, além de consolidar? Integrar essas pessoas. Fazer com que eles conheçam a visão da igreja, conheçam os ministérios e comecem a servir. Por isso a gente apresenta o pit stop, porque a pessoa se converteu, aceitou a Jesus, quer trabalhar,
seja bem-vindo. Você pode trabalhar para Jesus. Claro que em determinadas funções, mas ele já pode servir a Jesus no corpo. Amém? E isso facilita com que essa pessoa seja consolidada dentro da igreja, já nos ministérios e com os seus líderes de ministério. Amém? Então a gente tem buscado essa direção de Deus. E recentemente, conversando com o apóstolo, já se preparando para a colheita, eu falei, apóstolo, a gente tem um grande desafio, que é fechar as portas do fundo, como igreja. E esse desafio agora eu quero compartilhar com vocês. Por isso estamos aqui juntos, porque aqui nós temos os ministérios representados, talvez aqui nós temos temos aqui vários pilares da igreja, que são líderes de ministério, homens que estão aqui servindo ao Senhor com alegria. Irmãos, o mundo está destruído. Está destruído. A gente começa a ver o mundo lá fora, e aqui a gente pode dizer isso, né, para não parecer que a gente é soberbo, mas é porque às vezes a gente vive numa bolha mesmo de igreja, e quando a gente começa a ver as coisas lá fora, quando a gente sai para as missões, mas não precisa ir longe, porque aqui pertinho da gente, tem muita gente sendo destruída pelo diabo. Recentemente eu fiz uma visita para um casal, que a esposa deu uma facada no braço dele só. São vidas que estão passando nas nossas mãos, pessoas que estão se convertendo, aceitando a Jesus. Casamentos, filhos, condições de moradia, irmãos, absurdas. Que nem um animal poderia dormir numa cama ou num colchão daquele jeito. Eu sei que vocês até conhecem, né, pessoas desse jeito e a gente convive. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque para nós, eu sempre falo isso na reunião da integração, para nós é comum no domingo a gente acordar e já se programar no sábado qual culto eu vou. Combinar com a família, com os filhos, com os amigos, vamos no culto de manhã, porque depois a gente vai para a praia e fica livre, os jovens, por exemplo. Não, olha, vamos à noite e de manhã a gente faz tal coisa. A gente já se programa no sábado o que a gente vai fazer no domingo. Por quê? Porque a gente é crente. Porque a gente tem uma roupa de vir para a igreja. Porque a gente já está acostumado a fazer isso. Mas para quem nunca veio à igreja, para quem está todos os finais de semana no bar, para quem está todas as noites na balada, pensar, eu vou na igreja domingo, é praticamente impossível. É praticamente impossível. Na última reunião mesmo, né, quando meu pai deu o testemunho, quando ele foi a primeira vez na igreja, lá do centro, por um convite de um irmão, quando ele chegou na igreja, a igreja estava cheia. A primeira coisa que ele pensou, vou embora. Não, vou embora. E o irmão estava lá na porta, não, vem cá. E trouxe ele para dentro e colocou ele lá na frente. E ele aceitou Jesus, se converteu e hoje está aqui. Então, para nós é comum, mas para quem se converte, não é nada fácil. E por isso, muitas vezes, há a necessidade de uma consolidação mais próxima. Estar mais junto, sabe? É cansativo, mas sabe, você ligar. Tudo bem, olha, você vem. Não vou. Puxa, eu vou te buscar. Tudo isso eu estou dizendo, irmãos, porque a gente já sabe que tem que fazer. Só que é cansativo. Só que, se nós recebemos a unção do Espírito Santo, se nós temos o amor de Deus no nosso coração, isso vai ser natural no nosso meio. Porque não só eu, não só você, mas todos nós vamos fazer, e isso vai ser natural no meio da igreja, porque as pessoas vão começar a olhar para mim e para você, fazendo isso, e naturalmente vão começar a fazer também. E naturalmente nós vamos começar a consolidar todas essas 600 vidas que Deus vai trazer até o final do ano. Amém? Mas isso vai partir de onde? De mim, dos ministérios, de cada um de nós. Eu queria ler só um versículo, se você puder abrir comigo, João capítulo 10. Aliás, eu vou ler 2. João 10. João 10, 15. Diz assim: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. Elas ouvirão a minha voz,
E haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho o poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. E esse mandamento eu recebi de meu Pai. O mandamento de Deus, do Pai para Jesus, é o rebanho. E Jesus veio para resgatar as ovelhas. Jesus veio para nos salvar. E esse mandamento, esse pastoreio, esse chamado pastoral foi dado por Deus a Jesus. E Jesus nos passou a mesma missão, o pastoreio, o cuidado pelas ovelhas. E Jesus disse: por isso eu dou a minha vida por elas. Ninguém me tira. Jesus, ele entendeu a sua missão, o seu chamado. Jesus, o bom pastor, ele tomou para si as suas ovelhas, porque o Pai entregou a ele essa missão. E Jesus entrega essa missão a nós, irmãos, como igreja. E por isso aqui os ministérios, por isso o apóstolo fez essa convocação aos ministérios, para que a gente entenda que essa missão não é só minha, não é só sua, essa missão é de todos nós. De todos nós. Recebemos essas ovelhas, pessoas, irmãos, que virão com um casamento totalmente destruído, com seus filhos mal educados, talvez, que não respeita. Virão, junto com o crescimento, virá os desafios, os problemas. Junto com o crescimento, vai vir também os atritos entre nós, porque eu acho que tem que ser verde e você acha que tem que ser azul. E por isso existe liderança, para tomar decisão, orar a Deus e pedir a direção de como tem que ser, né? Mas vai começar a ver tudo isso, mas a gente tem que ter um único e o mesmo objetivo: apacentar as ovelhas de Jesus. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E um dos mandamentos de Jesus para nós é que a gente apacente as suas ovelhas, cuide do rebanho. Amém? Capítulo 4 e versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Nos últimos dias, de uma forma mais concreta, Deus já vinha sinalizando há tempos as promessas de Deus para nós, mas nos últimos meses ou dias, Deus tem dado os seus sinais das suas promessas para nós. E agora, na última vigília que nós tivemos, Deus deu até quantos dias? Não para que comece a acontecer, porque já começou, mas para que a gente veja aquilo que Deus está nos prometendo, que é a grande colheita. O apóstolo já tem profetizado que até o final do ano nós teremos 600 vidas a mais na igreja. Nós cremos e eu creio que nos próximos 2 meses, 40 dias, nós veremos com os nossos olhos o que Deus vai fazer nessa igreja, de não ter mais lugar aqui. Sabe por quê que isso vai acontecer? Porque Deus olhou do céu e viu que nós estamos nos preparando para isso. Nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo, e nós estamos nos organizando para receber todos aqueles que Deus há de mandar. O apóstolo já está até vendo as paredes derrubadas, né, apóstolo? Para lá. Ele já até mediu, e ele é bom de medida, viu? A última vez que eu estive na África, num calor de não sei quantos 1000 graus, ele infartado, com a cicatriz até vermelha ainda, medindo, e eu olhei aquele homem naquele sol e ficava assim, ó, na areia de pé quente, e o apóstolo Catriana para lá e para cá, e eu disse: meu Deus, se esse homem infartado está desse jeito, eu tenho que fazer pelo menos o que ele está fazendo. E me encorajou. Então ele é bom de medida, e está lá a igreja, né, levantada lá na África. Então em breve a gente vai derrubar essas paredes, sim, eu tenho certeza. Então Deus, através da nossa disposição, Deus tem feito as promessas, nós estamos sentindo a promessa. Sabe quando vai chover e a gente sente aquela brisa da chuva? Ou o cheiro, pelo menos, né? Para a gente aqui é comum, às vezes quando vai chover, a chuva cai um pouco distante, a gente já sente o cheiro de chuva, ou pelo menos a brisa dela. Essa é a sensação que eu tenho.
Eu estou sentindo uma brisa e um cheiro de avivamento do poder de Deus, dessa igreja cheia e gente procurando o Espírito Santo e sendo restaurada, pessoas sendo transformadas e as vidas se convertendo e todo mundo trabalhando. Já estou sentindo esse vento, esse cheiro, porque é o que Deus está sinalizando para nós. E Deus quer contar com cada um de nós. Por isso, nós estamos aqui aguardando essa promessa e buscando esse enchimento do Espírito Santo. Amém? E queria chamar a Carla, cadê minha espada aqui? A Carla vai trazer a primeira palavra. Eu fiz só essa pequena introdução para a gente entender o porquê está aqui e vamos direto para as palavras de revelação. Amém? Pai, te agradeço, Senhor, por essa noite. Peço que o Senhor derrame o Teu Espírito, Senhor, sobre a Carla, que ela seja cheia do Teu Espírito Santo, nos trazendo, Deus, uma palavra revelada, Senhor. Enche o nosso coração e aviva, Senhor Deus, o nosso coração, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. 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 Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios 12. Amém. Quero, por favor. Primeira Coríntios 12. Nós vamos falar das faces do trabalho ministerial, amém? Quando Deus falou para nós fazermos esse treinamento, né? O que treina a igreja e o corpo de Cristo é a palavra de Deus. A palavra é o nosso treinamento, não é? Então, Deus deu as ministrações e o que a gente teria que estar compartilhando aqui e como a gente estaria aprendendo. E em 1 Coríntios 12, a partir do primeiro versículo, fala assim: portanto, irmãos, não quero que permaneçam ignorantes a respeito das coisas do Espírito. Vocês sabem que, quando eram pagãos, não importavam como se sentiam. Vocês eram induzidos ao erro pelos ídolos, incapazes de falar. Portanto, quero deixar bem claro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, dirá: Yeshua é amaldiçoado, e ninguém pode dizer Yeshua é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons, mas o Espírito os concede. Há também formas diversas de servir, mas o mesmo Senhor é servido. Existem vários modos de atuar, mas o mesmo Deus os faz ativos em todos. Além disso, a cada pessoa é concedida uma manifestação particular do Espírito para o bem comum. Amém? Esse texto é muito conhecido, né? Fala dos dons espirituais e de como Deus divide isso na igreja. O mundo espiritual, irmãos, é algo que é misterioso para nós, né? A gente tem o que a Bíblia nos relata, mas o mundo espiritual ainda é um mistério. Tem coisas que a gente vai descobrindo e experimentando, vivenciando ao longo da vida e vai aprendendo com Deus, porque esse mundo físico é só uma pequena demonstração do grande reino espiritual, que é onde a gente vai habitar depois, não é? A gente vai habitar nas regiões celestiais com Deus. O reino de Deus é muito maior do que o mundo que a gente vive, do que esse mundo físico. E ele fala assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes às coisas do Espírito. Eu não quero que vocês não entendam, ignorantes que ele fala no sentido de não saber, de não conhecer. Nós estamos entrando numa nova atmosfera, num novo tempo, num novo mover. Deus tem sinalizado. Deus, ele trouxe algumas mudanças sobre a igreja no passado, né? E vocês perceberam como Deus está trazendo coisas novas. O integração é algo que Deus trouxe novo, né? Já existia, mas ele foi remodelado. Deus está reestruturando, reorganizando. Ele veio fazendo isso.
E a gente tem entrado no novo tempo. Deus tem mostrado que vai trazer esse avivamento, que vai trazer esse crescimento. Mas é preciso que nós tenhamos maturidade espiritual para entrar no novo tempo. Porque se a gente entrar, provar de coisas maiores com o Senhor como meninos, a gente corre um sério risco, né? Muitas igrejas passam por grandes avivamentos. Vocês já ouviram falar de grandes avivamentos? Vários lugares passaram por grandes avivamentos. E existem igrejas que passam e continuam. Estão vivas, existem, mas existe muita igreja que passa por grandes moveres e avivamentos que depois deixam de existir, não existe? Vocês não conhecem? Que fecham, que... Porque muitas vezes falta a maturidade, o crescimento, o entendimento das coisas espirituais. A gente precisa entender, através da palavra, as coisas espirituais, amém? Em 2 Timóteo 4:5, a gente vai ler bastante a Bíblia, hein? Parecia até que eu estava preparando a aula da escola da palavra aqui. Falei, Deus, mas quanto versículo! Amém, né? Eu falei, Jesus, 4:5. E é engraçado, eu não sei, irmãos, mas quando Deus está falando comigo alguma palavra, alguma ministração, alguma aula, seja o que for, eu sei, o Espírito Santo me fala exatamente onde eu tenho que parar. Às vezes é uma palavra muito breve, e ele fala assim, você vai parar aí, né? No último culto, Deus falou para mim muito claro, é só uma história, você só vai ler essa história. Acho que a palavra, não sei se durou 30 minutos. Deus falou muito claro comigo. E aqui ele deu vários textos. Eu falei, Jesus, o Senhor hoje é o ensino mesmo, né? Entender as coisas espirituais. Mas no 4:5 ele diz assim, 2 Timóteo 4:5. Peraí que eu estou no errado aqui. Deixa eu achar. Você, porém, permaneça firme em qualquer situação, suporte o sofrimento, faça o trabalho requerido de quem anuncia as boas novas e faça tudo que o seu serviço a Deus requer. Essa palavra Deus está dizendo para... o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, e aí tem algumas versões que falam, cumpre o seu ministério, não está? Alguém está com essa versão aí? Lê aí para mim, altão. Amém. Cumpra plenamente seu ministério. Nós somos chamados para Deus, nós somos salvos por Deus e nós temos um ministério. Por isso que nós estamos aqui. Todos aqui estão em um ministério. O ministério, a epistemologia da palavra ministério, ela vem do latim, é ministerium, serviço ou posição, função particular e comunitária. O ministério, resumido, é o serviço. O ato de servir. Nós servindo ao corpo de Cristo uns aos outros, amém? Isso é o ministério. Deus, ele deu uma missão para nós, que é pregar o evangelho. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, amém? Mas ele deu uma forma, um método disso acontecer. Ele deu um formato. Deus, ele é organizado. Irmãos, pensa na criação. Como que Deus fez a criação? Primeiro dia, Deus criou uma coisa. Segundo dia, Deus criou a outra. Não foi assim? Parte por parte. No 7º dia, ele descansou. Deus é um Deus organizado. Olha o corpo humano. Vocês já viram aquele... Tinha muito em laboratório de escola, aquele corpo humano aberto? Gente, como que os órgãos se encaixam? É um negócio maluco, né? Outro dia, eu estava conversando com uma profissional da área de saúde e ela falou assim para mim, eu deitei na maca, né, para fazer, ela falou assim, eu falei, nossa, minha barriga está roncando, sabe aquela história? Ela falou, não. Eu falei, mas como que está roncando? Acabei de almoçar, né, aquela coisa que a gente sempre acha. Ela falou, não, quando você deita, os órgãos, eles se ajustam. E esse barulho que faz é dos órgãos se ajustando à posição do seu corpo. Eu não sabia disso, né? Mas se ela falou, e eu falei, gente, que louco, como que é? É igual quando a mulher vai ter um filho. O osso da mulher se adapta
ao nascimento da criança, o corpo. Deus criou isso, Deus criou de uma forma organizada. Deus, ele é soberano, ele criou cada detalhe, cada parte nossa tem uma função, tem um fundamento, tem um objetivo. Imagina o Deus que criou tudo isso, se ele ia deixar a igreja de forma aleatória, uma bagunça. Não, Deus é Deus organizado. Ele é Deus de organização. E por isso que ele trouxe os ministérios. Porque ele pretende que cresça. E ele sabia que o crescimento ia trazer o quê? O que o crescimento traz? Uma certa desordem, não é? E aí precisa de organização. Quando eu dava aula, o que a gente fazia? Os pequenos grupos das crianças. Botava as crianças em pequenos grupos quando a sala era muito grande, para a gente conseguir organizar. Ou fazia uma fila para andar pelo corredor, para a gente organizar. Tem estratégias e métodos de organização para que a igreja expanda. E Deus, ele muda esses métodos, ele faz da forma dele, ele adapta, ele adequa, mas existem alguns que estão na Bíblia, que são fundamentos eternos. Amém? E um deles é a questão dos dons espirituais. Para cada um, ele deu um tipo de dom. Lá em Ezequiel, é o texto principal que eu quero ler com vocês, Ezequiel, capítulo 1. Amém? Acharam aí? Quem que estava lá em Piracicaba, naquele congresso que a gente foi? Levanta a mão. Amém. Esse texto é o texto que o apóstolo leu naquele jardim, quando a gente estava naquele bosque. Essa palavra o Espírito Santo já estava falando ao meu coração, e quando ele leu lá, eu falei, amém, Deus, eu creio que é a palavra para esse seminário mesmo. Ele fala assim, ó, no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, quando eu estava entre os exilados, próximo ao rio Quevar, os céus se abriram e tive visões de Deus. No 5º dia do mês, que foi durante o 5º ano do rei Joaquim, no exílio, a palavra de Adonai veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, na terra de Casdim, perto do rio Quebar. Ali a mão de Adonai estava sobre ele. Olhei e vi um vento tempestuoso aproximando-se do norte e uma grande nuvem em chamas, cercada por imenso brilho resplandecente com a cor parecida com a do âmbar, que vinha de dentro do fogo. Dentro dessa nuvem havia 4 vultos semelhantes a seres vivos, mas cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Suas asas estavam estendidas, suas pernas eram retas e os pés eram como cascos de bezerros. Eles brilhavam como bronze polido embaixo de suas asas. Eles tinham mãos humanas em seus 4 lados. Os 4 tinham rostos e asas assim. As asas tocavam uma nas outras quando se moviam. Eles não se viravam, mas cada um se movia para frente. A aparência de seus rostos era como de um rosto humano na frente. A cada um dos 4 tinha o rosto de leão do lado direito. Cada um dos 4 tinha o rosto de boi do lado esquerdo. E cada um dos 4 seres tinha o rosto de águia nas costas. As costas. Esta era a aparência de cada um deles. Quanto às suas asas, cada um tinha 2 abertas para cima que tocavam a de seus companheiros, e 2 outras que cobriam seu corpo. Cada um dos seres viventes movia-se para qualquer direção de seu rosto, para onde o espírito desejasse, eles iam, sem que se virasse conforme se moviam. Esta era a aparência dos seres viventes.
Com eles estavam algumas coisas parecidas com um carvão aceso, queimando como se fosse uma tocha, como fogo soltando faísca, por todos os cantos em meio aos seres viventes. O fogo tinha um brilho e tudo em volta ficou ofuscante. Os seres viventes mantiveram-se em rápidos movimentos, por todos os lados como se fossem relâmpagos. Quando olhei para os seres viventes, vi rodas no chão, uma para cada um dos 4 rostos dos seres viventes. Todas as 4 rodas se pareciam. O lado de dentro de cada uma delas reluzia como um berilo, a estrutura era semelhante à roda dentro de outra roda. Quando eles se movimentavam, podiam ir em qualquer dos 4 direções sem girar. Suas bordas eram largas e impressionantes, pois as bordas das 4 rodas tinham vários olhos em todo o redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas moviam-se juntamente com eles. E quando os seres saíam do solo, as rodas saíam junto com eles. Para onde o Espírito quisesse ir, os seres viventes iam, na direção em que o Espírito os impelia. As rodas elevavam-se juntamente com eles, porque o Espírito dos seres viventes estavam nas rodas. Quando os seres viventes se moviam, as rodas também se moviam. Quando aqueles paravam, estas também paravam. E quando os seres subiam do chão, as rodas eram levadas junto com eles, pois o espírito dos seres viventes estavam nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes estava o que parecia ser uma abóbora resplandecente como gelo. Era impressionante. Estendia sobre a cabeça deles. Abaixo da abóbada, cada ser vivente tinha um par de asas abertos, um para cada direção, para a direção da outra, e cada um tinha um par que cobria o seu corpo. Ouviu o som de suas asas quando eles se moviam, e era o som de águas correntes, como a voz de Shaddai, como o barulho de uma multidão ou de um exército. Quando eles paravam, baixavam suas asas. Quando se ouvia um som de cima da abóbada sobre sua cabeça, eles paravam e fechavam as asas. Acima da abóbada que estava sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono, com a aparência de uma safira. Nele, sobre ele, estava algo semelhante a uma pessoa. Viu que parecia ser um brilho cor de ambar radiante como fogo, de algo que parecia ser a parte de cima da sua cintura. Na parte de baixo, vi algo parecido com fogo, uma luz brilhante em volta dele todo. Esse brilho em volta dele parecia um arco-íris em uma nuvem de um dia chuvoso. Essa era a aparência da glória de Adonai. Quando vi isto, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Ele me disse: ser humano, levante-se, eu quero falar com você. Conforme ele falou comigo, o Espírito entrou em mim e me pôs sobre os meus pés, e eu ouvi ele que falava comigo. Ezequiel teve uma visão. E não foi uma visão à toa, né? Ele teve a visão de querubins. Depois, no capítulo 10, a Bíblia fala que eram querubins. E para a gente é muito incomum o formato deles, né? Eles tinham 4 rostos, as rodas cheias de olho, movendo, as asas. E aí ele fala, aqui no capítulo 2, fala assim: ser humano, levante-se, eu quero falar com você. E o Espírito teve que levantar Ezequiel. Imagina só, meu irmão, se eu tenho uma visão dessa, eu não levanto do chão. É só o Espírito para me levantar mesmo. Imagina Ezequiel tendo uma visão dessa. O mundo espiritual tem coisas, irmãos, que a gente desconhece. O mundo espiritual, ele é muito maior, muito amplo. A gente tem uma visão muito pequenininha, muito limitada da grandeza de Deus, da soberania de Deus. E o início desse texto fala que Ezequiel teve essa visão junto ao rio Quebar, quando ele estava onde? No exílio. Eles estavam exilados, numa terra que não era deles. Eles estavam no exílio. E ele teve essa visão sobrenatural. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo falou comigo é o seguinte: muitas vezes a gente quer viver o sobrenatural de Deus.
e a gente quer viver esse mover, e a gente quer ver coisas sobrenaturais, e você olha uma palavra dessa e você fala, Deus, deixa eu ver os querubins. Tem gente que não quer ver, né? Que tem medo. Fala, não, Deus, não deixa eu ver. Mas tem gente que quer, e a gente quer o poder de Deus, e a gente quer a unção de Deus, e a gente quer viver esse sobrenatural. Quer ou não quer? Não é? Quando a gente estava lá em Piracicaba, o pastor queria fechar a igreja, só dava o batuba lá, né? Na unção. Porque a gente tem sede e fome de Deus, a gente quer viver. Mas Deus revela a glória dele em duas situações que a Bíblia apresenta. A primeira é quando você está passando por uma grande prova. Só vive um milagre quem tem que viver um problema impossível. O milagre só acontece quando o problema é impossível. Não existe milagre sem causa impossível. Porque o que é possível, é possível. Se você está com uma gripe e você toma um remédio, um analgésico, alguma coisa, tudo bem, é uma causa possível. Agora, se você está com câncer terminal, enganado pelos médicos, e você é curado, como que é o nome disso? Milagre. Só vive milagre quem passa por um grande problema. Então, às vezes a gente fala, Deus, eu quero ver os milagres na minha vida, meu irmão. Veja o que você está pedindo. Porque tem um problema grande para você viver um milagre. Não é? E Deus manda os anjos dele, a manifestação sobrenatural dele, quando ele tem uma grande missão. Mas, irmãos, não é qualquer missão. Todas as vezes que Deus manifestou os anjos dele na terra, ou que ele deu uma experiência sobrenatural, é porque o cidadão tinha uma missão muito difícil, como foi Moisés. Por que Moisés viu a sarça ardente, que não se consumia? Por que ele teve uma visão tão sobrenatural? Rapaz, 40 anos conduzindo esse povo pelo deserto não é para qualquer um. Então, quando Deus tem uma grande missão, você pode viver uma experiência assim, sobrenatural com Deus. Então, às vezes a gente fica, não, Deus, eu quero uma experiência sobrenatural. A gente quer viver o sobrenatural de Deus. Mas Deus não faz as coisas sem propósito. Ele não faz por fazer. Deus não tem tempo a perder. Ele só dá uma experiência sobrenatural para você quando Ele tem uma grande obra para você fazer. E para eu fazer. E aí Deus manifesta o sobrenatural dele. Quantas vezes a gente vê na Bíblia que os anjos... Alguns homens que viram os anjos. Abraão, lembra? Foi o patriarca. Quem mais? Alguém lembra algum outro homem que teve um encontro com um anjo assim? Jacó. Porque Deus tinha que manter aquele plano de redenção. Quem mais? Josué? José? José também? Josué. Amém. E que parte que Josué encontrou o anjo? Que eu não estou lembrando. Tá. É verdade. Amém. Teve um homem também que esses dias eu estava pensando, eu falei, meu Deus. Ele foi muito corajoso. José da Maria. Irmãos, José era um homem muito bom. Eu fiquei pensando, meu Deus, ele ia deixar Maria escondido, achando que ela tinha traído ele, porque ela estava grávida. Ele ia deixar escondido para não difamá-la. E aí vem o anjo do Senhor e fala com ele. Amém. Amém. Isaías, os profetas, a maioria, né? Tiveram contatos assim com seres angelicais. Aqui nesse caso, Deus está fazendo a descrição dos querubins, né? Os anjos que Deus cita na Bíblia são os serafins, os querubins. Deixa eu ver se eu anotei. Acho que eu não anotei. Anotei. O arcanjo e miríades de anjos e espíritos ministradores, né?
E os querubins, ao que tudo indica, eram os anjos de guerra, né, apóstolo? Ele falou lá em Piracicaba, eram os anjos de guerra, e eles ficavam adorando a Deus. Lá em Apocalipse também fala dos querubins, tem essa mesma visão. Apocalipse 4, vou ler aqui rapidinho para vocês. Olha, depois dessas coisas, olhei e diante de mim vi uma porta aberta no céu, e uma voz semelhante a uma trombeta, que eu ouvi falando comigo anteriormente, e disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente estava no Espírito, e diante de mim havia um trono no céu, e nele achava-se assentado alguém. Aquele que estava sentado brilhava como diamantes e rubis, e um arco-íris, o arco da aliança, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. Ao redor do trono estavam outros 24 tronos, assentados neles havia 24 anciãos vestidos com roupas brancas e usava coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 tochas, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser vivente parecia um leão, o segundo um boi, o terceiro um rosto que parecia humano, e o quarto parecia uma águia em voo. Cada um dos 4 seres viventes tinham 6 asas repletas de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repete sem cessar: Santo, Santo, Santo é Adonai, o Deus dos exércitos celestiais, que era, que é e que virá. Deus mostrou para Ezequiel, porque Ezequiel estava no exílio, passando por uma grande prova, e Deus queria usar, Deus tinha uma missão para Ezequiel, e Ele tem missão para nós. Então Deus deu uma visão sobrenatural sobre os querubins, e João atesta essa visão. Você vê como a visão é parecida, né? Irmãos, a gente teve uma ministração uma vez, não sei quantos são dessa época, aqui na igreja, sobre essa visão de Ezequiel, em que foi falado que essas 4 faces significam as personalidades das pessoas e tal. A gente costuma dizer na escola da palavra que o que está na Bíblia está, que não está a interpretação, não é? Essa ministração que nós recebemos, tal, de um pessoal que veio de fora, é uma interpretação da visão. Está tudo bem, tem sua coerência, mas é interpretação. Amém? Hoje eu quero falar com vocês sobre essas 4 faces e as 4 faces da atuação ministerial, fazendo um paralelo. Então eu quero dizer para você assim: essa visão fala sobre querubins, ponto. É isso que a Bíblia diz. O que eu vou fazer aqui é um paralelo, é contextualizar com base em outros textos bíblicos o que isso pode significar no trabalho ministerial. Amém? Tá? Então não estou dizendo que as 4 faces dos querubins significam o trabalho ministerial na igreja. Não é isso. A gente vai fazer como uma parábola, quando Jesus pegava uma situação e exemplificava. É a mesma coisa. É um contraste. Amém? Tudo bem? Por que a gente vai fazer esse contraste? Porque em Hebreus 11:3 diz assim, ó. Hebreus 11:3. Vou abrir aqui. Oh, Jesus, achei. Rebatar Hebreus na minha Bíblia. Hebreus 11:3 diz assim, ó. Por que a gente vai fazer esse contraste? Porque em Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Veja bem,
Quem que estava lá guardando o Jardim do Éden? Vocês lembram? Quem era que guardava o Jardim do Éden? Os querubins. Deus mostra os querubins para Ezequiel e para João com a mesma estrutura, certo? Os querubins já existiam, Deus já tinha feito os anjos. Muito provavelmente quando criou o mundo, porque se ele colocou os próprios querubins para guardar o Jardim do Éden, não é verdade? Já eram seres. E aí Deus vai e cria 4 seres que são semelhantes aos querubins. Que são eles quais? O homem, o leão, o boi e a águia. Tudo que Deus fez tem um significado. Quem que fez esses quatro seres? O próprio Deus. As características desses 4 seres? O próprio Deus. Se Deus fez com essas características e deixou 2 visões desses seres, querubins, com essas 4 faces, para nós, relatado nas Escrituras, vocês não acham que a gente pode aprender alguma coisa com isso? Com essas 4 faces? Com esses 4 animais? Com essas 4 características? Então é isso que a gente vai fazer hoje, amém? Vamos voltar lá, deixar aberto em... Se você puder deixar marcado em Ezequiel 1, tá bom? Só para a gente ter a base do texto aí. Quando Deus criou o homem, quando Deus nos criou, Ele criou de uma forma muito complexa. Nós somos muito complexos. Tanto que a ciência sempre está descobrindo novas facetas da psicologia humana, coisas novas com relação à estrutura física humana, não é? Sobre a criação de Deus. Deus, ele tem uma sabedoria inimaginável para nós. Não dá para alcançar a sabedoria de Deus. E ele criou a gente de forma muito peculiar. Às vezes a gente tenta colocar tudo num pacote. A gente pega, por exemplo, que são muito interessantes, aliás, há mais uma teoria de psicologia que fala sobre os comportamentos e temperamentos. Sanguíneo, melancólico, tal, certo? É um estudo interessante, é um estudo do comportamento sociológico, psicológico, mas o ser humano é muito mais do que isso. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O negócio não é tão simples assim, que a gente vai conseguir se entender. Não dá para se entender, porque foi Deus que fez a gente. Tem coisa que a gente não vai entender, a gente tem que confiar. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. É interessante para a gente se conhecer mais, conhecer o nosso comportamento? Eu acho muito legal. Eu amo ficar lendo as coisas sobre isso, sobre o comportamento humano. Mas é muito maior a criação de Deus. Deus é muito maior do que tudo isso. E aí, em Ezequiel, ele fala lá que na frente ele tinha um rosto como o do homem. Tá no versículo... Deixa eu achar aqui. Acharam aí? 10, né? Amém. É isso mesmo. Rosto humano. Dos seres que Deus criou, quais as principais características? Qual a principal característica do ser humano? É o quê? A racionalidade, não é? O pensamento, o senso crítico, o senso de criação. Os querubins, eles se moviam sem parar. Eles tinham olhos e eles viam tudo e eles se moviam sem parar. A igreja hoje é assim. A igreja, ela se move para todos os lados. Não é? A igreja, ela é um pilar da sociedade. Ela é um pilar das leis. Se você pegar a Constituição dos países, muitas leis são baseadas na igreja. Sabe aquela história do Estado e igreja separado? Hoje a militância é isso. Mas a igreja é um pilar da sociedade.
ela dita todo um comportamento social de um grupo. Então, como os querubins se moviam, a igreja também se move. E existe uma face que é a face do homem, que são pessoas que têm esse tipo de comportamento. Um comportamento mais de raciocínio, mais de organização. São pessoas que têm uma liderança nata dentro da igreja. O homem, ele é um animal com um cérebro maior, não é isso? Corrija se eu estiver errado. As minhas pesquisas dizem, ele tem a capacidade da linguagem e da cultura e da organização e interação social. Logística, estrutura, organização, aprimoramento. E Deus começou a entregar essa palavra para nós quando a gente estava observando o Ministério de Integração, porque a gente começou a ter alguns problemas. Quem não tem problemas? Nós sempre teremos problemas. Nós somos a igreja, nós somos gente diferente, um diferente do outro. E aí a gente começou a ter alguns problemas de convivência, de comportamento. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo essa palavra. Irmãos, tem gente que tem um perfil dentro da igreja ou dentro do Integração que é mais organizacional, que tem essa face do homem, que é mais racional, que é mais de estrutura, que é mais de logística, que tem uma inteligência e uma capacidade para pensar na logística das coisas, que talvez você não tenha, não é? Tem gente que tem esse dom. A gente tem o pessoal que faz as escalas, o pessoal que alimenta do Integração, as pessoas que estão chegando, alimenta as planilhas. Tem o outro que fica na mesa de informação. A gente brinca que quem fica na mesa de informação normalmente tem esse perfil. É um perfil mais de gerência. Tem um dom de liderança natural, né? O pessoal do Ministério montou umas planilhas, a gente apresentou na última reunião, vocês viram, né? O Jailton, tem a turminha, a Dani, é a turminha que tem esse senso de organização. Eles pensam em coisa, meus irmãos, que eu não penso. Que eu falo, gente, eu não tinha nem pensado que podia fazer isso. Os irmãos, às vezes, têm uma visão das coisas que eu falo, gente, como que pensou? Que legal que pensou nessa estrutura, pensou nisso, pensou naquilo. A pessoa tem esse dom, tem esse talento. E a igreja precisa disso. A igreja precisa de organização. A igreja precisa dessa ordem, dessa estrutura, dessa logística. Porque senão ia virar uma grande bagunça. E aí uma pessoa que é um exemplo disso, Gênesis 41:33. Gênesis 41:33. Amém. Portanto, o faraó deve procurar por um homem discreto e sábio para tomar conta da terra do Egito. O faraó deve fazê-lo e ele deverá apontar supervisores sobre a terra para receber uma taxa de 20% sobre a produção da terra do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão juntar todos os alimentos produzidos nos bons anos que virão e colocar parte deste grão sobre a supervisão de Faraó para servir de alimento às cidades, e eles deverão estocá-lo. Esse será o suprimento de comida durante os 7 anos de fome que virão sobre a terra do Egito, para que a terra não pereça como resultado da fome. A proposta pareceu boa a Faraó e todos os seus oficiais, e Faraó disse a seus oficiais: como podemos encontrar alguém semelhante a ele? O Espírito de Deus habita nele. Então, Faraó disse a José: pelo fato de Deus ter te mostrado a você tudo isso, não há ninguém com tanto discernimento e sabedoria quanto você. Você terá o comando da minha casa, todo o meu povo será governado pelo que você disser. Só quando eu reger do meu trono serei maior que você.
Deus deu uma unção para José administrativa. Mas isso não desfez a unção que havia nele do Espírito Santo, por exemplo, que ele teve sonhos. O fato de você ter um dom mais administrativo, de organização, não te faz menos espiritual do que o profeta, do que o irmão que entra no trono da graça lá, tem uma função mais espiritual. Não faz menor, só é diferente. Nós somos diferentes. Nós somos muito diferentes, irmãos. Nós temos personalidade diferente, criação diferente, conceitos diferentes. E a gente se juntou todo mundo em um bando. Para e pensa que loucura que é isso. Como que a gente sobrevive em conjunto? Como que a gente sobrevive junto? Para pensar. Não é verdade? Cada um tem um jeito, cada um tem um... É assim, só que Deus usa a multiforme sabedoria dele para alcançar a todos. E às vezes você vai pegar aquela pessoa que tem essa logística, esse jeito, e Deus vai usar poderosamente aquela vida. Porque tem pessoas que têm que ser abordadas por essa pessoa, por esse tipo de gente. Mas quem não tem essa unção, vai falar assim, mas que besteira, hein? Para que fazer tabela? Que perca de tempo, a gente podia estar lá ganhando as idas. Está fazendo visita nas casas, está fazendo tabela para ver quantas pessoas vieram. Que perca de tempo. A gente tem dificuldade de entender que Deus usa todo mundo e cada um no seu espaço. A gente fica julgando porque o outro não se comporta como eu me comporto. Muitas vezes a gente fica julgando porque o outro não tem o mesmo dom que eu. Só que essas tabelas, essa organização, essa mesa de informação, toda essa gerência que Deus está gerando no ministério, na igreja, no administrativo da igreja, é isso que faz a igreja avançar. Porque a hora que eu pego uma tabela dessa, eu crio estratégias no reino de Deus, porque Deus é estrategista. Deus não ganhou nenhuma guerra aleatoriamente, Deus faz estratégias. E quando a gente pega e vê, a gente sabe, irmãos, de 200 idas, a gente só tem tantas na igreja, onde a gente errou. O que a gente tem que alinhar, onde a gente tem que ajustar. É muito importante, todas as funções são muito importantes. Amém? Mas às vezes a gente tem mania de julgar e achar que o fato do irmão ser mais essa parte de organização, ele é menos espiritual. Porque ele não é da intercessão, do reteté, não é? Sabe o nível de espiritualidade de José? Sabe o nível de espiritualidade de José? José foi preso, foi para o Egito, era assim com Deus, revelou os sonhos, mas ainda assim foi um administrador e um líder poderoso no Egito, que era uma das nações mais avançadas intelectualmente da época. Ele não governou qualquer lugar. Ele não foi prefeito de qualquer cidadezinha. Ele foi governador do Egito. Historicamente, a gente tem registro que era uma das grandes potências. Era esse o nível de José. E sabe com quem Deus pode fazer isso? Com a gente. Irmãos, a igreja vai ter tanta gente que a gente vai precisar de quem faça essa logística, de quem organize. Vai ter tanta gente que a gente vai precisar dessas tabelas, dessas planilhas, dessas organizações. E de muito mais. Porque o trabalho administrativo é muito maior de quem organiza o dinheiro. Que não é fácil, né? Organizar, vai ter que ter. E Deus vai usar cada um na sua área. E eu não posso ficar lá. Olha lá, fulano, não sai da mesa de informação. Só porque está lá na mesa de informação, fica lá, não faz nada, não falou com ninguém, não abordou ninguém, não consolidou ninguém. Está lá na mesa de informação. Se ele tem que ficar na mesa de informação, que ele fique, que ele faça o melhor dele na mesa de informação. E que cada um de nós, a gente cumpra o ministério, o chamado de Deus, como o Espírito está nos direcionando. Não adianta a gente querer ser uma coisa que a gente não é.
Quando a gente assumiu o Ministério de Jovens, era bem jovenzinha mesmo, acho que tinha 23 anos. 22, 23. Tinha 23 anos, era bem menina. E eu lembro, irmãos, que eu sofri um tempão tentando ser o que eu não era. Eu achava que tinha um padrão de liderança, que o líder tinha um estereótipo, que o líder tinha que ser daquele jeito. Mas eu não era daquele jeito. E eu tinha que liderar aquele jovem, gente, tudo problemático. Tem alguns aqui ainda. E eu tinha 23 anos. E eu achava que o líder tinha que ser sério, o líder não podia brincar. E eu era o contrário, eu sou espalhafatosa, eu sou desastrada, eu falo demais. Às vezes faço brincadeira na hora que não é para fazer. Eu sou tudo do avesso. Você imagina eu, por anos, me reprimindo, tentando... Aí eu falava, o que eu fazia? Porque eu me reprimia. Tentando ser eu tinha que ser o estereótipo que eu criei. Ninguém criou na minha cabeça. Eu criei na minha cabeça com base na minha observação de liderança. Eu achava que eu tinha que ser como ele, tinha que ser muito firme, tinha que ser muito brava, tinha que ser isso, mas eu não era assim. Como que eu vou ser brava se eu, né? Eu não era assim. E eu fiquei anos reprimindo. Daí o que eu fazia? Eu falava, André, larga o ministério. André, não é de Deus. André, vamos sair desse ministério, André. Deixa, larga, vamos entregar. Às vezes Deus tem outra pessoa para fazer melhor que a gente. Vai fazer muito melhor que a gente. Falei isso várias vezes para o André, no começo. Até que Deus começou a falar e trabalhar na minha vida. Falar, ei, eu vou te usar do jeito que você é. Você não precisa representar um personagem. Você não precisa ser outra pessoa. Eu chamei a Carla, que eu conheço, a Carla menina, a Carla desastrada. A mesma Carla, é a mesma Carla. A minha avó falava assim, desastrada. Sempre era desastrada. E batia, vivia roxa. A Yasmin é o meu xerox quando era criança. Vivia roxa, estabanada, e sempre brincava muito, sempre falava muito. Era assim, falava sozinha, conversava sozinha. Era assim. Deus chamou aquela Carla lá. Você lembra quando você era criança, como que você era? É aquela criança que Deus chamou. Deus criou você naquilo. A gente vai perdendo a nossa identidade e vai tentando viver um teatro, viver um personagem durante a vida. Mas o que a pessoa vai pensar de mim? O que eles vão falar? O que vai achar? Não existe isso. Deus usa a gente do jeito que a gente é. Amém? E Deus chamou cada um para uma função e está tudo certo. E a segunda face que a gente vê aí, no versículo 10, qual é? Vocês estão aí no versículo 10? Não. Eu saí também. A segunda é do leão. Amém? Acharam aí? Qual que é a característica do leão? Para a gente encerrar, vou falar as 4 faces. Predador. Territorialista, caçador. Ele é o único, vocês sabiam que o leão é o único felino que vive em grupo? Que vive em grupo? Ele é o único felino. Ele já tem aquele porte de rei, né? O leão é um bicho bonito. Tanto que Deus compara Jesus com leão da tribo de Judá. Ele é um bicho de ataque, ele é um bicho de iniciativa. Ele é caçador, bem que o leão não caça, quem caça é a leoa, vocês sabiam? Ele protege o território, ele só... leãozão, né? Juba. Irmãos, a gente tem alguns irmãos leão aqui, e glória a Deus por isso. Tem uns, né? O Efraim já dá até a pata do leão pra gente, quando vê a gente na rua, ele já levanta a pata do leão. Tem irmão que é mais leão. Ele é mais ativo, ele é mais ele vai e ele ataca, ele vê a presa ali, ele já vai criando estratégia, ele vai rodando igual um leão mesmo na igreja. Quem já viu esses consolidadores? Fica de olho que vocês vão ver. Os irmãos já vão rodando na presa assim, roda, daqui a pouco quando a gente vê, já chegou junto, já abraçou, a pessoa já está chorando, já ajoelhou, o negócio já virou do avesso. Ele vai para cima mesmo.
E é uma bênção, porque precisa de gente assim na igreja. Mas o cara que é da logística, o cara que é da parte administrativa vai olhar e falar, que vergonha, que vergonha. Meu Deus, não acredito que ele fez isso. Não acredito que ele abraçou a pessoa. Eu não acredito, que vergonha, que vergonha. Não é assim? Estou falando besteira? Não é assim? Meu Deus! E o leão tá assim. Esse cara não faz nada, cara. Fica ali anotando na planilha, meu. Pelo amor de Deus, as vidas aqui morrendo. Ó. Não é? Porque a gente não consegue entender que a igreja é a junção da multiforme sabedoria de Deus. O leão, ele vai atrás mesmo. Ele chega junto mesmo. E precisa do leão. Outro dia eu até falei para a Dani, Dani, tem uns, Dani, que você nem coloca na mesa de informação. Esse aí vai se sentir podado. A Dani faz as escalas. Eu falei, Dani, olha, o seu olhar do Espírito Santo, né, Dani? Tem uns que não dá. Ele fica amarrado, ele fica assim, ó, é leão, ele quer ir lá, ele quer voar no meio das presas. Ele já está se jogando. Mas ele está ali na mesa de informação, não põe os leões na mesa de informação, que não, quando vê, irmãos, o irmão fugiu da mesa de informação, a mesa de informação está lá abandonada. Se alguém tiver dúvida, que Deus resolva e dê a revelação, porque o irmão foi embora, não é? Porque o leão, ele tem que estar no meio do povo, ele tem que estar ali, ele é de ação, amém? Quem que era igual leão na Bíblia? Leãozão mesmo, esse aí... não foi esse que eu sei. Tem muitos, né? Tem vários. Davi, amém, Davi era fogo nos olhos, né? Como diz. Mas vamos ver, Atos, vários, né? Em Apocalipse 5:5 fala que o leão da tribo de Judá venceu e é digno de abrir os selos. Jesus, né, era o próprio leão. Jesus, ele tinha as 4 faces. Meu irmão, Jesus era o tudo mesmo, né? Meu Deus, olha, Jesus é a perfeição. Atos 3. Não é verdade? Quando a gente lê os evangelhos, ele fazia tudo. Ele tinha todas as facetas ali. Atos 3:1. Vamos ver se vocês lembram desse leão aqui. Esse aqui era... Lembraram, né? Certo dia, às 15h, a hora da oração de... essa Bíblia é diferente. De quê? Orações do quê? Que está na Bíblia de vocês? Hã? Tá. Quando Pedro e João estavam subindo ao templo, um aleijado de nascença estava sendo levado para fora. Todo dia, algumas pessoas costumavam colocá-lo junto ao portão chamado Formosa, para que ele pudesse pedir esmolas aos que se dirigiam ao pátio do templo. Quando viu Pedro e João iam entrar no templo, pediu-lhes dinheiro. Eles olharam bem para ele e Pedro disse, olhe para nós. Pedro era fogo, né, irmãos? Já viu quando o pai fala assim, olha para mim, olha aqui nos meus olhos. Parece que Pedro está falando assim, né, com o rapaz. Olhe para nós. O aleijado olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. E Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho lhe dou, em nome de Messias e Yeshua de Nazaré. Ande. Segurando pela mão direita, Pedro ajudou a levantar-se. Instantaneamente, seus pés e tornozelos fortaleceram. Ele, de um salto, pôs-se em pé por um momento e começou a andar. Pedro era um leão. Pedro já chegou e cortou a orelha do soldado. Pedro, quando Jesus vem andando no mar, quem é o Senhor? Então, se for o Senhor que eu vou andando. Ele era corajoso, irmãos.
Ele era desbravador. A gente precisa de quem tem essa unção do leão na igreja mesmo. É importante. Ele já chegou, irmãos, pensa comigo. Ele viveu com Jesus 3 anos, Jesus fazendo os milagres. Eles fizeram os milagres quando Jesus ainda estava aqui. Mas Jesus não estava mais. Eles receberam o Espírito Santo, eles estavam sozinhos. Ele foi lá na primeira oportunidade e orou para o aleijado andar. Eu ia ficar insegura. Eu ia pensar assim, bom, Jesus estava aqui, o coxo andava. E agora que ele não está? Não é verdade? Uma coisa mudou aí na história. Mas Pedro não. Pedro já chegou. Irmão, o leão, ele vai na casa das pessoas, ele vai visitar e ele já vai chegar e vai orar por cura. E a pessoa vai ser curada em nome de Jesus. É uma ousadia. Mas o da face do homem vai estar lá. Amém. Em nome de Jesus, eu concordo, né? Intercedendo, orando, crendo, cheio do Espírito Santo. Mas talvez não seja ele que tenha iniciativa. Olha que nessa passagem quem falou foi Pedro. Talvez por ser mais velho até do que João, né? João era o bebê dos discípulos. Mas Pedro que teve a iniciativa. Amém? A igreja precisa de todos. A outra face que a gente vê é a do boi. O boi, ele é um animal que ele é domesticado. Ele é mais pacato, né? Como o homem. Ele tem uma estrutura mais pacata, mas ele é forte, resistente, ele faz atividades, ele aguenta atividades de peso, ele é resistente. E o boi sempre está lá. O boi não fica fugindo. Já viu falar que o boi, ele não é um animal tipo um animal arisco, um animal que você prende, que é arisco, que ele foge. O boi sempre está lá. E a igreja precisa dessas pessoas com essa unção de boi. O boi é aquele que não falta em uma escala. Ele está em toda escala. Mas o leão olha para ele e fala assim, meu Deus, esse é muito parado. Não adianta vir só na escala e não fazer nada, não é? Mas ele é pacato. E ele trabalha sem você nem perceber. Você lembra de alguém que trabalha na igreja, que ninguém nem percebe, mas que é um trator? Está lá em todo o culto. Quando você precisa para qualquer atividade, quem pode, o irmão está lá. É um boi, ele não para, ele é resiliente, pode vir o que for, pode vir toda dificuldade, ele é resiliente, ele é forte. E Deus usa essas pessoas, e olha, Deus usa a tal ponto, que eu quero, esse texto eu queria ler com vocês, Provérbios 14, 4. Provérbios 14, 4. Amém. Quatorze, 4. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita. O tema desse seminário é preparando para a colheita. Irmãos, vai ter muita gente que não vai ser visto, mas que Deus vai usar poderosamente. O boi é aquele que vai, o boi é aquele que vai fazer uma visita de forma pacata. Você fala assim, talvez ele não vá chegar igual o leão, já impor na mão, orando e para cura, não. Ele vai lá e vai tomar um café com a pessoa, vai sentar na mesa, vai tomar um café, vai ouvir os problemas dela, vai compartilhar dos problemas dela, mas ele está ali. Ele não abandona. Ele não abandona. E quando há boi, há colheita. Quando Deus levanta as pessoas com esse estereótipo de boi, há colheita. Sabe por quê? Essas pessoas não abandonam a igreja no primeiro problema.
Ele não olha e fala assim, o primeiro defeito do irmão, vou sair da igreja, vou embora. Vocês sabem que um grande problema que as pessoas ficam mudando de igreja, fica isso. Eu encontrei com o irmão essa semana. O irmão já saiu da nossa igreja tem 200 anos, tá bom? Então não é dos jovens, vocês nem conhecem, provavelmente. Faz 200 anos que o irmão já não é da nossa igreja, mas ele estava me contando assim, porque naquela época que a gente fazia isso, ele vive do passado, né? Lá o passado era bom, quando ele estava aqui. Já está saindo da igreja que ele está de novo, porque ele já está em outra, né? Aí ele falou assim, não, porque naquela época a gente fazia isso, a gente fazia aquilo. Ele falou assim, irmã, eu vou te falar uma coisa. Ele falou para mim, falou do apóstolo. Falou, quando eu saí da igreja, 200 anos atrás, que eu cheguei numa nova igreja, o irmãozinho, que era meu amigo, que me arrastou, né? Me levou junto para outra igreja, falou assim, vem aqui, porque essa daqui tem um pastor mesmo de verdade. Um pastor, que fala com você, que abraça você. E aí, irmã, eu fui, né? E estava lá. Ele falou, irmã, o pastor nem olha na minha cara agora. Eu não vou nem julgar o pastor, porque é o irmão que está mudando de igreja, né? É o irmão que está pulando por aí. O pastor Alexandre, onde ele me vê, ele fala comigo, ele atravessa a rua e eu, agora ele é bom, né? Agora é bom. Irmãos, as pessoas às vezes não conseguem entender a diferença que a gente tem, as diferenças de ministeriais, as diferenças de jeito, de personalidade. E aí fica tentando mudar de igreja e não consegue, porque chega lá na outra igreja, adivinha? É um monte de gente. Como a gente. Sabe, às vezes quando eu vou pensar alguma coisa, alguém vem falar alguma coisa, ou eu mesmo quero julgar alguém, né? Porque a gente é fogo, né? Ser humano Eu sempre penso, meu Deus, mas e eu? E eu? E eu com todos os meus defeitos, com todas as minhas falhas, com todos os meus problemas? O que me faz ter alguma... O que me dá direito de julgar o comportamento do outro? Sabe? De ficar buscando. As faces se moviam. O que fala do querubim? As faces se moviam para frente. Pensa, se a águia ficava assim, ó, olhando para o leão. Ou se o homem ficava, deixa eu dar uma espiadinha no que o boi está fazendo. Irmão, anda para frente. A frente é a cruz, é Cristo. Acabou. Anda para frente, não olha para o lado, anda para frente. Deus, ele tem todos os olhos, ele vê tudo. Ele vê tudo, a gente precisa ver. A gente fica querendo cuidar das coisas que é ele que cuida. Está todo mundo aqui trabalhando para quem? Para Jesus, certo? Alguém aqui tem os funcionários da igreja, né? Mas assim, a gente não está na igreja como funcionário. Ninguém é funcionário aqui. A gente está por amor a Cristo, por um ministério. A gente não tem direito de se comportar como patrão de ninguém e nem se comportar como funcionário de ninguém. A gente está servindo a Jesus. Não adianta eu me preocupar se o que eu estou fazendo desagrada o apóstolo, se o Deus Todo-Poderoso, meu Criador, que deu a vida e que morreu por mim, já está vendo o que eu estou fazendo, entende? A gente não tá a gente trabalha uns para os outros em amor. A gente deve uns aos outros em amor. Não é uma empresa. E é uma empresa. Não é uma empresa, mas é uma empresa. Mas a gente é uma empresa que é movida, o único salário é o amor, amém? É para isso que a gente está aqui, então para de ficar julgando o irmão, olhando para o lado. E o último, para a gente encerrar, cadê o levita? Já está a postos. A águia, né? Olha só, para frente o ser humano. Atrás, o boi, que são dois mansos, ou, no caso do boi herbívoro, né? Aqui está o leão, e no esquerdo está a águia. A águia é ave de rapina, é ave caçadora, é carnívora. Dois animais de ataque e dois animais de
Estrutura. A gente precisa da estrutura e a gente precisa do ataque. Amém? Mas a águia, ela ataca diferente do leão, né? Ela tem uma visão muito grande. Vamos abrir em 1 Reis 18. 1 Reis 18. Ela faz os ninhos nela em altas pedras. Ela é protetora, né? Com os seus bichinhos. Apesar que ela joga eles lá de cima para eles aprenderem a voar. Mas ela é protetora com os seus ninhos. 18:41. Quando eu penso em águia, eu sempre penso nos profetas, porque eles têm essa revelação, essa visão. E a gente precisa das águias na igreja. Aqueles que vão ver além do que a gente vê. Às vezes a gente está vendo, e às vezes, irmãos, tem muita águia que está orando, jejuando, e que a gente nem sabe. Às vezes a gente julga a irmã que não faz isso, que não fala tanto, que não se coloca. Às vezes a pessoa é uma águia, ela está cheia de revelação do Espírito Santo, está profetizando, está orando, está fazendo jejum pela igreja, a gente não está nem sabendo. Exemplo é a dona Ruth. Aquela mulher é uma benção, né? Quando a gente menos espera, ela vem com uma revelação, uma palavra de coisa que ela não estava nem sabendo. Mas é uma mulher de oração, de intimidade com o Espírito Santo. A águia anda nas alturas, né? Ele vê longe. E Elias, o profeta Elias, essa passagem no 41, é aquela passagem quando estava uma grande seca em Israel. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque o ruído há de uma abundante chuva. Acabe subiu a comer e beber, e Elias subiu ao cume Carmelo e se inclinou por terra e meteu o rosto entre os joelhos. Ele foi orar. Ele foi clamar a Deus e disse ao seu moço: sobe agora, olha a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez ele disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, porque a chuva vai te apanhar no caminho. Uma pequena nuvem. Gente, o que é uma pequena nuvem para uma tempestade? E caiu uma abundante chuva. A águia, ela tem visão, ela olha além. Ela está tendo revelação. Às vezes você vai chegar perto de uma pessoa e Deus vai te dar a revelação da vida dela inteira. Porque Deus quer salvar aquela vida, quer salvar aquela alma. Acontece muito isso nos evangelismos. E vai começar a acontecer aqui na igreja. E Deus vai usar as águias, amém? Em nome de Jesus. E para encerrar, Romanos 12. Romanos 12. Esse texto eu acho que fecha bem essa palavra, amém? 12:3 diz assim: por isso, digo a cada um de vocês, pela graça que me foi dada, que não exagerem nas ideias sobre a própria importância. Em vez disso, desenvolvam uma avaliação sóbria de si mesmos, baseado no padrão dado por Deus a cada um. Isto é a confiança. Irmãos, resumo, não fica se achando. Irmãos, quando eu julgo o comportamento do outro, a postura do outro, quando eu subestimo o potencial do outro, porque o outro não age como eu, porque o outro age de forma diferente de mim, quando eu subestimo, eu não estou criticando a pessoa, eu estou criticando Deus que criou a pessoa. Se eu olho para uma pessoa, se eu olho para a Lu, vou pegar a Lu aqui, se eu olho para a Luísa e falo: olha lá, o jeito da Luísa, ela não está fazendo isso tão bem, não tem tanto compromisso, não sei o que, não sei. Eu não estou criticando ela. Eu estou criticando Deus que criou ela. A Bíblia fala isso. Deixa o julgamento para Deus. Deixa o julgamento para Deus. Quem separa o joio e o trigo é Deus. Deus falou: deixa crescer o joio com o trigo, para você não arrancar o joio e levar o trigo junto.
Sabe por quê? Nós não somos capazes de julgar o outro e avaliar se o outro está fazendo bem ou mal. Só Deus pode fazer isso. Mas a gente é cheio de opinião. O apóstolo Paulo falou, para de se achar. Julga conforme a palavra. Faz o teu serviço, anda para frente. Anda para frente. Cada face anda na sua frente. Se cada um andar para frente, irmãos, o trabalho vai ser completo. Ninguém vai ficar perdido. E aí ele continua. Há muitos, no 4, membros que compõem o corpo, mas eles não exercem a mesma função. Da mesma forma, somos muitos e unidos ao Messias, compreendemos um único corpo e cada um de nós pertence aos outros. Contudo, possuímos dons diferentes e que devem ser usados de acordo com a graça outorgada. Se seu dom for profecia, use-o na medida da sua confiança. Se for de serviço, use-o para servir. Se for um mestre, use-o, o dom, para ensinar. Se for um conselheiro, use o dom para confortar e exortar. Se for alguém que contribui financeiramente, faça-o de forma simples e generosa. Vocês sabiam que tem o Ministério da Contribuição? Que vai contribuir financeiramente? Deus tem levantado esses na nossa igreja, amém? Agora Deus vai levantar muitos outros, em nome de Jesus, para a gente pagar aquele som, né, apóstolo? Vai levantar muitos contribuir de forma generosa, irmãos. Se você estiver na liderança, lidere com diligência e zelo. Se for alguém que pratica atos de misericórdia, faça-o com alegria. Não importa o que você faça, irmãos. O ministério não é para ser um peso na nossa vida, irmãos. A igreja é para ser uma alegria. Não é para você vir para o culto pesado. A gente vai passar por problemas, pessoas vão falar mal da gente, principalmente quem está na liderança. Ih, já perdi as pontas, irmão, tanto de coisa que chegou em mim que falaram mal de mim, não dá nem para contar. Aí eu avalio, eu vejo se eu errei, se eu não errei, peço perdão a Deus, peço perdão para o irmão, peço perdão para todo mundo. Aí veio falar, eu já estou pedindo perdão, e está tudo bem. E continuo olhando para frente, porque aquele que põe a mão no arado não olha para trás. E continua olhando para frente. Porque essa é a igreja de Deus, nós somos diferentes. E não adianta a gente parar nos julgamentos. A gente tem que entender que Deus trabalha de formas diferentes, em pessoas diferentes. Amém?